Bom dia, essa galera bacana aí do meu canal, Genilson Silva, Vida Real, né? Então, gente, mais um dia, tô feliz hoje, graças a Deus, mais ainda. Assim como Deus nos dá a capacidade de começar uma coisa, Ele nos dá a capacidade de findar, né? Então, eu bati o rebocozinho ali da parede lá do quarto, graças a Deus ficou bacana, muito bacana e gratificante, né? Que foi eu que fiz no quarto dos meus próprios filhos, né? Isso nos dá uma felicidade, né? Bacana, bacana de verdade. Então, eu vou mostrar ali para vocês um pouco do meu trabalho, que nem eu mostrei no primeiro vídeo, no segundo vídeo, né? No primeiro, exatamente. Que eu nunca tinha trabalhado de predeiro e fio, a parede ficou bacana, graças a Deus. Então, tudo isso é Deus, né? Que nos dá essa força, nos dá a capacidade de fazer as coisas, né? Então, vou mostrar aqui para vocês um pouquinho, né? Que nem eu mostrei a parede lá, olha lá, já tá rebocadinho, já botei a janelazinha, graças a Deus. Só falta agora minha esposa dar a pinturazinha, depois de pintada eu vou mostrar a vocês também. Então, meu intuito aqui é de repente dar uma força aí, alguém aí que de repente pensa em fazer algo e acha que não vai conseguir. Então, vai lá, batalha. E o segredo é confiar, né? Confie em Deus que Ele lhe dá capacidade de tal maneira que você se surpreende com você mesmo. Vocês acreditam como Deus é bom? Que Ele lhe dá tanta capacidade que você se surpreende com você mesmo. Falar em Deus é tão bacana que chega, dá até aquela, chega os olhos d'água, né? Porque Deus ele é maravilhoso, Ele nos surpreende cada dia mais, né? E se a gente botar fé nele, aí é que a gente vai se surpreender com a gente mesmo, né? Então, a palavra hoje é confiar. Confia em Deus que Ele vai surpreender você de tal maneira que vai ser inexplicável, é inexplicável, né? O amor de Deus pela gente, né? Vou mostrar aqui meu trabalho, né? Pra você ver como tá ficando bacana, né? Confiando a gente vai longe, né? Confiando a gente vai longe. Vou mostrar aqui pra vocês. Como eu falei lá no primeiro vídeo, né? Eu nunca tinha assentado tijolo e graças a Deus eu assentei e deu certo, né? Eu vou rodar aqui pra vocês verem aí. Depois de rebocadinho, reboquei, botei essa janelazinha. Vou mostrar aqui a paredezinha aqui dentro. Essa janelazinha era ali, aí minha esposa tirou pra fazer a porta do quarto, olha lá. Não sei que de repente não vai dar pra ver legal, porque tá um pouco escuro. Mas graças a Deus batalhei e consegui, né? Reboquei, botei a janelazinha. Olha aí como ficou bacana, graças a Deus. Depois de pintar, né? Show de bola, né? Pois é, meus amigos. Então, obrigado aí pela força aí que vocês estão dando aí no meu canal, né? E fica todo aí com Deus e vai lá, se você gosta do trabalho do amigo, vai lá, curte, deixe seu comentário para ajudar o amigo, né? E vamos lá, né? Mais um dia de batalha, graças a Deus, né? Que Deus venha cada dia nos abençoar pra gente mais e mais e mais dar continuidade, né? Fazer mais uns videozinhos aí pra vocês. E quem sabe, né? De repente, com esses vídeos que eu tô fazendo, de repente pode tocar em alguém, né? Que pense em desistir, né? E que a gente não venha desistir dos nossos objetivos. O segredo que eu falei pra vocês é confiar, confia em Deus que Ele vai te surpreender, isso eu garanto. Valeu, galera. Tenha um bom dia aí.